Eu quero, se Deus permitir, em algumas terças-feiras, chamar esse mês de julho de o inverno escatológico, amém? Qual o nome desse mês de julho, irmãos? Escatológico. Nós vamos, creio que 3 ou 4 terças-feiras, nós vamos falar sobre escatologia, né? Que são prelúdios, palavras das coisas que estão por vir, né? Que é a escatologia, pastor? Escato, futuro, ou coisas que estão por vir. Logia, estudo das coisas que estão por vir, amém? Apocalipse capítulo 21, versículo 4, tomamos esse tema, ou esse texto, como tema da nossa leitura, e desse primeiro assunto que eu vou tratar com os irmãos aqui hoje. Procure aí, os meninos me ajudem bastante no telão, irmão Samuel, Daniel, para a gente ler os textos. Quantos têm fome da palavra de Deus, irmãos? Amém. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, o livro da revelação, diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Diga assim: as primeiras coisas. Olha aí, é uma lição de primeiro assim para os irmãos, já nunca mais esquecer. Diga assim: as primeiras coisas é esse plano a qual eu estou vivendo. Pode anotar isso aí, que é exatamente isso que o Senhor Jesus está revelando para João. Bom, irmãos, esse plano físico, né? Dores, nós falamos um pouco aqui domingo na escola dominical sobre isso, né? Tudo isso não vai haver mais. Não vai haver mais. Nós estaremos em um plano espiritual. A escatologia, irmãos, ela está desde o princípio do projeto de Deus da criação, princípio da Bíblia, princípio da antiga aliança, princípio da nova aliança e também princípio de Israel, princípio da igreja. Sempre vocês vão encontrar teologia, a escatologia. E ela se divide em diga comigo assim: a escatologia ela se divide em dispensações. Por exemplo, a primeira escatologia que teve foi sobre o Messias, não é? Isso está em Gênesis capítulo 3 e 15. Ali iniciou a primeira escatologia, porque todos aguardavam a manifestação do Messias. O que nós aguardamos agora como vinda, lá no Antigo Testamento inteiro, irmãos, até o livro de Malaquias, os reis, profetas, juízes, salmistas, patriarcas, todos falaram acerca do Messias. O profeta Isaías vai dizer que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jó vai dizer que ele seria como um renovo da manhã. O profeta Zacarias vai dizer que ele era como a brisa da manhã. Olha que coisa linda, não é? O profeta Jeremias vai dizer que ele viria para consolar o povo. O Senhor Jesus, ele veio para consolar, enviou um outro consolador. Sim ou não, irmãos? Então, foi a primeira escatologia. A segunda escatologia que houve foi a manifestação do Espírito Santo. Diga comigo assim: a manifestação do Espírito Santo. Está pegando aí, irmãos? Então vamos lá. O Espírito Santo, ele se manifestava em 3 a 4 classes de homens na antiga aliança. Quais eram as classes? Quem lembra? Quem lembra disso aí?
Diga comigo assim: primeira. Eu nunca mais vou esquecer. Diga assim: a primeira, sacerdotes. Diga assim: segunda, profetas. Diga comigo, irmãos, não é errado não, pode dizer. Segunda, profetas. Diga assim: terceira, reis. E tem uma quarta. Quem quer saber qual é a quarta? Lê o livro dos Juízes, não é? E o Espírito se apoderou de Sansão. Uma queixada, ele matou 1000, não é? O Espírito também usou os lábios dos juízes para julgar a causa do povo. O Espírito, ele usou Gideão, não é? Era o Espírito lá, o mesmo Espírito, irmãos. Só que ainda não era a sua dispensação e não era o seu momento de agir. Era a antiga aliança, a dispensação do Pai, não é? Então é a segunda escatologia. Aí se cumpre em Atos capítulo 2. O profeta Joel profetizou sobre essa escatologia. O salmista Davi falou sobre essa escatologia. O Moisés, grande líder de Israel, falou sobre essa escatologia. Quando Josué ele vê um barulho no arraial, ele vai até o arraial e tem homens lá profetizando, não é? Tem homens lá cheios do Espírito, alguns homens, não é? E ele vem falar com Moisés no sentido de que eles estavam tumultuando e trazendo um certo constrangimento ao povo. O que Moisés vai responder para Josué? Quem lembra? Ele está profetizando, ele está falando de um tempo. Ele vai dizer: Oxalá o quê? Que toda Israel profetizasse como esses homens estão profetizando. Ou seja, que houvesse uma manifestação desse Espírito em toda Israel. E isso se cumpriu em Atos 2, em Atos capítulo 2, não é? Que o Espírito veio como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e encheu todos que estavam ali do Espírito, irmãos, né? Todos que estavam ali, ele encheu. Uma presença gloriosa naquele dia, não é? Eram 120. Diz a Bíblia que desses 120, 70 saíram para evangelizar. Desses 70, Pedro estava no grupo. E quando eles saem pelas ruas evangelizando, o Senhor Jesus, aqui guardou azeite, estará nas bodas com o seu noivo. Glória a Deus, aleluia. Só que, irmãos, eu estou sentindo uma coisa tão gostosa aqui. Só que quando o Senhor Jesus ele estiver nas bodas conosco, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, na próxima terça-feira, diz a Bíblia, irmão Breno, que ele vai dizer que haverá um coroamento, haverá 2 cânticos. Um dos cânticos será para o noivo e para a noiva, chamado Cântico de Moisés, que os anjos se colocarão de pé e louvarão ao cordeiro e à noiva. Ele vai dizer para a noiva: vocês que guardaram azeite, agora a gente vai passear, a gente vai passar pela cidade com uma cultura judaica, e todos vão ver a glória do noivo e da noiva. Só que essas pessoas que recebiam o noivo, presta atenção para você não perder a mensagem do ensino. Você nunca mais vai esquecer isso, irmãos. As pessoas que recebiam o noivo e a noiva eram seus parentes, eram parentes próximos. Por isso que Jesus, em Caná da Galileia, ele está em um casamento dos seus parentes. Ali eram parentes do Senhor Jesus. Judeu não economizava. Se tivesse 50 parentes, ele convidava, e amigos próximos, mas os parentes tinham que estar. E escatologicamente, biblicamente, irmãos, teologicamente, Israel é a esposa de Deus, é parente dessa família que estará em bodas. E o Filho de Deus está casando com a esposa. Quem está entendendo isso? Ele vai dizer: nós precisamos ir nos apresentar aos nossos parentes. E os parentes estão do lado de fora, ou seja, aqui no mundo ainda, sendo perseguidos por falso profeta, pelo falso profeta, melhor dizendo, e pelo anticristo. Mas põe um texto de novo aí, em Mateus capítulo 24, versículo 30. Diz a Bíblia que quando nós recebemos esses cânticos, irmãos, e saímos das bodas com o noivo, a gente vem com ele vem montado num cavalo branco, com os olhos com 2 chamas de fogo. Na sua coxa escrito Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a noiva do lado do Senhor Jesus.
e todas as tribos do céu se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder. Não é mais o Jesus crucificado, Jesus sem aparência, sem beleza alguma para que o desejássemos. É o Jesus agora que foi ao céu, ressuscitou, foi lhe dado poder no céu e na terra, para que no céu e na terra se dobre todo joelho. E ele está com esse poder, mas agora ele vem com a noiva, ele vem com a sua glória, que é a noiva ao seu lado. E aí, irmãos, todos dobrarão o joelho e dirão: ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Se você, pelo amor de Deus, não crê nisso, no céu, mas se você crê que ele virá, que você é a noiva, levante a tua mão assim um minuto. Pastor, no culto de ensino, pode levantar a mão, pode levantar a mão se você é noiva. E se você quer ir e morar com ele, levante a tua mão e dá glória para Jesus. Pastor, e como isso se dará? Irmãos, a qualquer momento. A minha visão é pré-tribulacionista. Misericórdia. Não é? Pastor, o que é pré-tribulacionismo? São a nossa visão, irmãos. Nós da Assembleia de Deus Ministério do Belém temos a visão pré-tribulacionista. Existe uma visão chamada médio-tribulacionista, que crê que o Senhor Jesus virá no meio da tribulação. Isso é uma heresia, não é? Todos eles em livros, em debates, em todos os âmbitos escatológicos da teologia. Eu nunca vi um teólogo médio-tribulacionista sair da pergunta que diz assim, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te livrarei da hora. Olha a preposição aqui é no artigo de anteceder, não é de pós, não é de ato contínuo, presente, uma preposição universal no grego, no hebraico e no português, no inglês, onde você quiser achar melhor, na NVI, na corrigida, onde você quiser achar melhor, não é? Essa, olha lá, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. E aí existe uma outra doutrina que são os pós-tribulacionistas que creem que o Senhor Jesus vem depois da grande tribulação. Mas o Senhor Jesus nos livrará da hora, irmãos. Eu não sei se você quer ficar com o anticristo, quer conhecer o anticristo. Eu vi dois irmãos esses dias debatendo num vídeo no YouTube como vai ser o anticristo, o cabelo do anticristo, a cor do cabelo do anticristo, a altura do anticristo, o nome do anticristo. Eu não quero saber quem vai ser o anticristo, irmão. Eu só quero saber que daqui a pouco ele me livrará da hora. E diz a Bíblia que eu o verei como ele é, eu o verei face a face. Diga comigo assim: será em um momento. Põe para mim, por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, por favor. Depois você põe 1 Coríntios 15 e 52. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Este texto de Tessalonicenses, irmãos, é um dos textos mais discutidos escatologicamente. Por quê? Porque uns dizem que está falando da segunda vinda do Senhor Jesus, que é para Israel, aquela que eu ilustrei agora, que ele vem com a noiva, com poder e glória, a segunda vinda visível, não é? Mas olha o que Paulo está escrevendo: e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Primeiro, quem são esses que morreram em Cristo, irmãos? Esses que morreram em Cristo são aqueles que, por exemplo, quando o Titanic saiu da Inglaterra em direção aos Estados Unidos, ao estado de Nova York, e ele, no meio do Oceano Atlântico, em divisa com o Ártico, ele se chocou com um iceberg, e ali afundaram milhares de pessoas em aquele navio imenso que o dono, que o construiu, o engenheiro, ele disse que nem Deus o afundaria, o iceberg o afundou. E segundo a história que eu já li cerca de 3 vezes, haviam mais de 3.500 a 600 pessoas crentes protestantes
restantes dentro daquele navio. E quando o navio estava afundando, eles levantaram e começaram a cantar os hinos do cantor cristão, da harpa cristã. Breve vem o grande dia em que as lutas findarão, todos males e agonia. Desse do navio afundando eles, desse mundo cessará no céu. A água não dá no meio do tronco, pois não há. Virá mais dor e ouvir-se-á o pranto dos inimigos do Senhor. Eles são mortos por a geleira, pelo frio que ali estava, e pela hipotermia. Eles congelam, morrem, estão lá, naquele oceano. Não sei se os restos mortais, não sei se os peixes, as feras marítimas devoraram seus corpos. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, vai dizer que um dia esses mortos, se eles estiverem no mar, os pastores que entraram em Moçambique foram mortos a fuzil, porque os extremistas os mataram por conta do evangelho. Os restos mortais estão lá. O seu parente, o meu parente, nós cantamos o hino 187 no seu velório. Eu não sei onde ele está agora, se o resto mortal ainda está lá, ou os restos mortais. Mas neste dia, irmãos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia, você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. 17, por favor. O 17. Depois nós, os que ficarmos vivos. Aleluia. Isso aqui não é para qualquer mente. Isso aqui não é para quem está aqui, está pensando o que vai assistir amanhã no cinema. Isso aqui não é para quem está aqui, está pensando o que eu vou fazer amanhã. Isso aqui é para quem está aqui com azeite na botija dizendo: eu vou para lá. Quem vai? Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Essa primeira, diga assim, a primeira vinda é só para a igreja. Diga assim, e assim como o casamento judeu, diga para você não esquecer, diga assim como o casamento judeu, não precisa falar rápido igual o pastor, eu falo rápido mesmo, diga assim, ó, assim como o casamento judeu está ilustrado pelo Senhor Jesus, e a noiva encontra o noivo, diga assim, neste dia, você tem que falar com graça para você não esquecer o diabo te respeitar e saber que você é um embaixador e você tem um endereço. Diga assim, ó, neste dia, quer o diabo ou não, quer o inimigo ou não, quer os meus adversários ou não, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos com Ele para sempre. Para sempre. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Aleluia. Eu vou deixar você dar uns minutos de glória ao teu Deus, ao meu Deus. Se você crê nessa promessa, se você crê que você vai dar. Aleluia. Eu estou correndo um pouquinho com esse estudo hoje da volta do Senhor Jesus, porque nós já falamos no domingo. Quem estava aqui domingo, né? Bastante sobre isso. Na quinta-feira também eu iniciei aqui uma introdução, e hoje eu estou trazendo essa aplicação para os irmãos. Então Paulo vai ilustrar aqui o arrebatamento, irmãos. Eu fico pensando, o
Dia dos finados é que dia? 2 de novembro. Os católicos vão levar lá o que para os finados mesmo? Quem lembra disso aí? Ô Breno, no dia que os católicos forem levar flores para os mortos, velas para os entes queridos, e se for o dia que a trombeta de Deus tocar, meu Deus, tem gente aí com medo no Hamas, tem gente assombrada com os traficantes do Rio de Janeiro, tem gente assombrada. Eu fui evangelizar com um dia que de madrugada ele voltou, pasmo, branco, sem voz, porque você viu o menino com um fuzil, pasmado com isso, naquele dia, irmãos, a voz de arcanjo, meu Deus. Naquele dia não vai ter, desculpe a palavra, não vai ter traficante, não vai ter usurpador, não vai ter vendedor de drogas, não vai ter facção criminosa, não vai ter ninguém que se levante. A morte vai querer reter, mas ela vai ter que devolver, irmãos. Oh glória, eu estou com vontade de dar glória para Jesus. Vai voltar, vão subir. Não dá tempo de ler, para ganhar tempo, prometi mais 5 minutos. Olha para cá para a gente encerrar. A Bíblia, diga assim, a Bíblia explica a Bíblia. Pastor, mas como é possível isso acontecer? Você nunca leu Ezequiel 37, não? Profetiza, Ezequiel. Quando ele profetizou, o Espírito soprou naquele vale. O mesmo sopro de Gênesis capítulo 1, quando Deus dá o fôlego de vida ao homem, o Espírito Santo, que é a figura do Eliezer, o mordomo, ele vai passar nos cemitérios, nos mares, nas estradas, nas fazendas, no interior, nos lugares, irmãos. Na história, ele vai atravessar os séculos. Ele vai lá no Coliseu, onde tem restos, poeira de crentes ali naquele Coliseu. O Espírito Santo vai soprar e todos. Subiremos. Quem é que tem essa esperança? Eu vou deixar quem tem essa esperança levantar a sua mão assim, e você dá a melhor glória que você tem, se você tem essa esperança. Para encerrar, diga assim: tudo isso ocorrerá através de um rapto. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós seremos raptados, irmãos. A palavra arrebatamento significa raspar, que significa tomar para si, não é? Existem alguns textos que falam sobre isso, e um dos textos que nós vamos ler está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você vai estar no supermercado, você pode estar dirigindo seu carro. Eu fico pensando que o hino da Sheila Carvalhais vai se cumprir, né? Aviões sem pilotos vão para o abismo. Hoje em dia a linha amarela está salva, porque não existe mais maquinista, mas naquele tempo existia maquinista. Trens desgovernados e ônibus. Mas isso aqui vai se cumprir, irmãos. Mãe desesperada, seus filhos sumir. Grandes e pequenos gemendo também. Você está na fila do supermercado Sombra do Açaí, do Barbosa, que tem aqui, Riviera, os açougue, andando na rua, vindo com a Bíblia para o culto. Aí diz o apóstolo Paulo, irmãos, que não vai demorar muito, que não vai ter uma apresentação, não vão postar no Facebook, não vai ter banner no Instagram, não vai ter curtida no Twitter agora do Elon Musk, não vai ter. O que vai ter é o pós. O povo desapareceu, o povo sumiu, porque no abrir e fechar de olhos, obreiros, se isso não impacta vocês, eu repito, no momento
fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Porque a trombeta soará. Empresta a tua mão esquerda ou direita, abrace a pessoa que você tem intimidade, que está do seu lado, e fala para ele assim: a trombeta vai soar. Fala para ele. Jesus está soprando no meu ouvido e eu vou profetizar e lá vai. Deus está dizendo: diga para minha noiva nesse estudo que eu estou mandando azeite a botijas. Eu vou repetir: Jesus está mandando azeite. Recebe, recebe, recebe na sua lâmpada, recebe na sua botija. Nós encontraremos o Vou deixar quem se alegra, quem se renova com essa palavra glorificar ao teu Deus, ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. E os mortos ressuscitarão. Bom, Breno, eu gosto dessa palavra corruptível, porque no original ela diz assim: sem defeito. Como você pega um carro zero na fábrica, sem nenhum defeito, sem nenhum recalque, sem nenhum amassado. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que vem à igreja e você fala: meu Deus, como esse irmão se veste bem, como essa irmã se veste bem, como parece que tem nenhum defeito. Mas Deus sabe como é que está o corpo corruptível por dentro. Mas nesse dia, irmãos, não vai ter defeito. Não só defeito de caráter, mas enfermidades, elas vão ficar aí, irmãos. A gripe suína vai ficar aí, a febre amarela vai ficar aí, a malária vai ficar aí, o Covid vai ficar aí, a AIDS vai ficar aí, a tuberculose vai ficar aí, as aflições vão ficar aí, a fofoca vai ficar aí, o disse-me-disse vai ficar aí, a exaltação vai ficar aí, vai ficar tudo. E nós seremos transformados. Diga assim: nós seremos transformados. Quantas vezes você já piscou os seus olhos hoje? Sempre pergunto isso para os irmãos aqui: quantas vezes você já contou quantas vezes você consegue piscar os olhos durante o dia, irmão? Atrás desses óculos bonitos que você tem, não é? Consegue contar? Não dá para contar, irmãos. Mas em um momento, em um abrir e fechar de olhos, o que há de vir virá e não parará. Oremar dele, bacana, baixona, berranda, lavacana, lavacana. Oremelica, telefundo, charme, povo de cai. Telemonte, telebuve, charamanda, lacanda, labaxara, barra, labar. O que há de vir virá e não tarda. Deus abençoe os irmãos. Na próxima terça-feira eu volto nesse tema. Na próxima terça-feira nós vamos falar sobre a grande tribulação, as duas testemunhas, o falso profeta, o anticristo, e retornaremos de novo na volta triunfal de Jesus com poder e glória, que se dá depois da grande tribulação. Mas eu quero que você saiba, antes de nós encerrarmos esse culto hoje, Jesus veio. Sabe qual foi o assunto? Eu tenho uma pesquisa aqui no meu tablet. Deixei aqui salvo. Fiz uma pesquisa recentemente. Um professor me induziu a fazer. Sabe qual foi o assunto que mais saiu dos púlpitos nos últimos 30 anos? O assunto menos pregado nos púlpitos, até por conta do triunfalismo, do neopentecostalismo, dos
os pregadores de autoajuda, os chamados coach, não é? Por conta de tudo isso, irmãos. A mensagem que saiu do púlpito era: Jesus veio. E o diabo está prendendo os crentes aqui na terra. O diabo está dizendo para você assim: compra mais, tenha mais. E não é errado, não, tenha mesmo. É briga por isso aqui, né? Às vezes o coitado do pai constrói a casa a vida inteira, a mãe, aí Jesus leva ele e depois a família vira uma guerra. Um quer a laje, outro quer o fundo, outro quer a garagem, outro quer a caixa d'água. Sim ou não, irmãos? Vira uma guerra, porque estão apegados a isso, né? E eu testemunhei uma cena essa semana muito triste mesmo. Lembro até um meme que teve aí, uma reportagem que teve alguns meses atrás do tio Paulo. Quem viu isso aí? A mulher que levou o tio lá morto para assinar uma aposentadoria para ela, não é? Eu vi isso aí recentemente, isso me abalou. Eu tenho uma tia que ela é advogada, ela falou para mim que ela foi fazer uma audiência, uma família, um inventário. Só que a mãe estava viva com 92 anos. E quando tem uma certa idade, os filhos eles podem assinar para o pai ir ou não para um asilo e cuidar da herança, porque existe uma brecha na lei, isso aqui é um advogado, que você pode acusar a pessoa de não estar lúcida para administrar aqueles bens. Só que a velhinha estava lá com 90 anos e os filhos recebendo o que era dele, só que a caçula falou: não, mamãe tem que ir para um asilo. E essa filha, irmão, mais nova, ela veio até minha tia, explicou a situação, minha tia falou: eu não vou defender sua causa, não. Vou ter que quebrar a ética aqui, não vou ser profissional, mas eu tenho mãe também, o que você está fazendo é desumano. E ela conseguiu um advogado, e ela conseguiu uma chancela que dissesse perante o juiz que a mãe não estava lúcida, e ela ficou com a paz da mãe. Colocou a mãe no asilo, apegada às coisas aqui. Aí eu fico pensando no dia que o Senhor Jesus vir, vai ficar tudo aí para ela, para o anticristo, para o falso profeta. Nós vamos falar sobre as obras que serão queimadas no fogo um pouco mais para frente. Tudo isso será queimado, irmãos. O puxadinho dela, o apartamento dela, a cobertura no Guarujá, vai ficar tudo aí. Mas no juízo, irmãos, o Senhor Jesus vai chamar ela perante a corte. E Ele vai dizer: você internou a sua mãe lá no asilo. Você já parou para pensar nisso? Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus, Ele virá. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. O tempo correu um pouquinho, eu cheguei atrasado, não é? Mas na próxima semana nós estaremos falando ainda mais sobre esses assuntos. Irmãos, nós estamos no mês de julho, é inverno o quê? Inverno escatológico. Vocês falaram com um ânimo tão grande. É inverno o quê, irmãos? Vamos aprender um pouquinho juntos sobre esse assunto tão gostoso de falar, não é? Hoje eu falei sobre a volta do Senhor Jesus. Nós vamos falar também sobre o milênio. Nós vamos falar também sobre o novo céu e a nova terra, o juízo final e a vida triunfal da noiva do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos orar agora.